Olá, finalmente. Antes tarde do que nunca, né? Gente, desculpa pela demora de vídeo e pela demora para vir tratar desse tema, né? Que tá bem atrasado. Eu queria ter vindo falar disso aqui antes, mas quem me segue no Instagram viu aí que no início do ano foi muito turbulento e, de certa forma, o assunto desse vídeo tem um pouco a ver, né, com essas confusões aí desse início de ano, que é o seguinte: quem acompanha e quem acredita, né, nesses assuntos que a gente trata sobre o sistema, já deve ter percebido ou já está entendendo que a gente entrou num momento muito delicado, que a humanidade está passando um momento, a gente está entrando, né, num momento sombrio, espiritualmente. Vamos colocar a espiritualidade como a base, né, de todo esse problema aí que a gente está começando a vivenciar. E a gente está, de fato, entrando numa fase mais sombria. E o problema é que a tendência, né, é que cada vez mais essa sombra recaia sobre a Terra e afete a nossa vida, né, diretamente. A questão do vídeo de hoje é sobre a Quaresma. Era realmente para eu ter vindo falar disso daqui, sei lá, em dezembro, antes, bem antes, né? Mas nunca é tarde. O que a gente pode entender agora pela Quaresma? Vamos imaginar que seja um período muito caótico, então, de certa forma, as portas do inferno estivessem abertas. Vamos supor que as coisas que são ruins, elas, nesse período, elas têm ou um tipo de licença para agir, para trabalhar, né? Ou um livre acesso. Junto a isso, elas têm um pouco mais de força. É como se elas tivessem tempo, disponibilidade e oportunidade para agir nas nossas vidas. Então, você talvez, se for o caso, né, de você ser uma pessoa muito sensível, você deve ter reparado aí que esse período, especialmente essa questão pós-carnaval, né, como que tá pesado, né? Não só na questão de gerar conflitos, e a gente coloca até a política dentro disso, mas entre as pessoas mesmo, nas nossas relações, sabe? Você deve ter reparado que tá beirando muito a tristeza, tá tendo um tipo de facilidade para que as coisas fiquem ruins, ou elas deem errado, ou que desgraças de fato aconteçam, até coisas que, cara, era inimaginável aquilo acontecer, foi lá e acontece. E no período que a gente tá, das coisas que correspondem ao sistema, tem uma força, né, que favorece muito as questões de saúde mental das pessoas. Então você vai ver que muita gente não tá legal no sentido de não só de ansiedade, mas de ter recaído ou caído numa depressão de fato. Pessoas que estão mais suscetíveis a cometerem suicídio, isso está acontecendo muito, bem como problemas de saúde física mesmo, coisas assim, repentinas, né? Essas forças que elas ficam soltas nesse período, elas, infelizmente, elas têm essa capacidade realmente de gerar coisas do nada, sabe? Aí você vai falar, mas o que são essas forças? Aí a gente vai entrar num pequeno conflito aqui. Por quê? Segundo, se você for crente, né, você vai achar que tudo é demônio. Mas eu não estou passando pano, não, hein? Escuta bem, antes de começar a surtar aí. Eu não estou falando que não sejam demônios e que demônios são bons. Eu não estou falando isso, porra. Preste atenção. Eu estou dizendo que não necessariamente são demônios. A gente tem uma visão, por conta da igreja, dessa questão cristã, de que demônios, eles são, assim, realmente muito interessados em ferrar os seres humanos. Quando, na verdade, se você não mexer de fato com o demônio, entendeu? Se você não invocar, se você não fizer nada ali, é muito difícil o demônio cismar com você do nada, gente. É muito difícil. Então, assim, eles têm uma facilidade maior de estar acessando a Terra, estar acessando a gente nesse momento? Tem, especialmente para algumas pessoas com as quais eles têm algum tipo de afinidade, algo assim. Sim, só que, infelizmente, o pior dos problemas que a gente enfrenta são, entre aspas,
mortos ou coisas que ficam ali flutuando entre mortos e demônios. Aí surte aí à vontade nos comentários, mas eu encaixo essas entidades de esquerda que vocês tanto, né, gostam e que infelizmente se tornaram tão populares aqui no Brasil. Essas entidades, nessa época, elas têm um acesso, além de livre, elas têm uma força excelente. É como se o inferno literalmente jogasse poder em cima delas e elas têm um acesso, né, muito, muito livre. É muito estranho essa época porque algumas forças, e quem é que trabalha de fato, trabalha sendo sacerdote, seja pai, mãe de santo, seja magista, bruxa, enfim, a gente que lida manipulando forças, né, com feitiço literalmente, a gente percebe às vezes a dificuldade de você colocar, de você empregar uma força boa, mesmo que seja a força de um orixá, ou se for uma força de natureza, para quem lida aí com bruxaria e tudo mais, a gente vê que é resistente, entendeu? Parece uma corda, como se tivesse uma força contrária puxando, sabe? A gente pode sentir, quem lida, quem faz de fato, sabe disso, que eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. E essas forças de esquerda, elas têm muito poder, muito mais poder nessa época, e quem tem problema com essas forças, como é o meu caso, infelizmente, como é o caso de muita gente, fica ligado aí e trabalha em prol de tentar esse afastamento, né, ou tentar essa proteção. Além de ser uma época favorável para, literalmente, almas perdidas, né, e forças malignas transitarem aqui perto da gente e interferirem na nossa vida, também é uma época favorável para feitiço ruim, né? Queimação, alguns tipos de amarração. Eu não estou sugerindo que você faça nada, hein? Isso aí é por sua conta e risco, hein? Sua conta e risco. Eu acho que é a pior época do ano para você fazer essas coisas, mas enfim, infelizmente é uma época suscetível, então a gente está sendo queimado com mais intensidade, vamos colocar assim. Então, o que fazer diante disso? Primeiro, você tem que ter consciência que, como eu falei no início do vídeo, a gente está entrando num período da Terra mesmo, crítico, que aí flerta né, com aqueles assuntos do sistema, né? Flerta não, né? Passa por isso, porque tem a ver diretamente. Então a gente está entrando já nesse processo negativo. Essa época é mais crítica, mas tem como a gente tentar se proteger, tem como a gente agir, né, para sofrer menos esse impacto negativo. Então, primeiro ponto, como se proteger? Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que entender o seguinte: você é uma fonte, você é uma coisa viva que está ali o tempo inteiro emanando um tipo de energia e recebendo também. Então você tem que manter a sua frequência alta. Como que você faz isso? Controlando seus pensamentos, colocando muito mais o seu pensamento e, por conseguinte, né, os seus sentimentos em frequências mais altas, que são o quê? Amor, gratidão, gentileza, carinho, alegria. Então você tem que focar nessas coisas positivas, que é para você ficar forte por dentro, entendeu? Porque, cara, olha só, não adianta você fazer bó, feitiço, tomar banho, fazer sessão de descarrego, ir pra oração, ir pra quinto dos infernos. Não adianta você tentar fazer qualquer coisa externa se por dentro você não estiver bem. Principalmente pessoas que têm problemas de saúde mental, que tem aí questões realmente voltadas para depressão ou para transtornos e problema com ansiedade, aí mesmo que é muito mais complicado, então você tem que tentar ao máximo se manter equilibrado. Gente, investe em meditação, toma cuidado com as músicas que você escuta, porque a música, ela favorece o sentimento, seja ele positivo ou negativo, então preste atenção nessa frequência aí. Aí você entra com as medidas. Vale tudo. Vale banho, vale ebó, sim. Vale qualquer tipo de feitiço que seja para proteção, incluindo coisas que você possa fazer com cristais também, que são muito bons. Só que o problema, por conta do peso, né, da época,
você precisa estar limpando constantemente, mas tem que ter essa atenção de manter algum tipo de proteção. Vale salmo, vale missa, vale muito missa, tá? Vale muito missa. Eu sei que você vai achar um absurdo, né? Porque eu não sou cristã, muito pelo contrário. Mas os fatos são fatos. Vale muito missa. Existem igrejas que têm elas têm uma vertente que é um pouco diferente da igreja tradicional, então ela lida muito com essa questão espiritualista do ponto de vista de combate. Então são igrejas muito voltadas para a parte, igreja católica, para a parte de libertação, de combater mal, de descarrego de alguma forma. Então, se você encontrar na sua cidade uma igreja dessa e você sentir que precisa, vá. Outra coisa que é absurda, você vai achar, você vai pensar assim, eu entrei no canal errado, mas não. Comungar, né, meu amigo? E comungar, pois é, comungar, de certa forma, se você colocar isso, ainda que você não seja mais um católico, ou somente um católico, né? Se você for católico, for macumbeiro, também ninguém sabe que isso acontece, pode combinar, vai te ajudar bastante, especialmente se você estiver passando aí por demanda e por questões psicológicas, isso vai te auxiliar bastante. Quem for filho de santo, né, macumbeiro, as proteções, os ebós, as coisas em relação ao orixá devem ser mantidas e feitas direitinho, só que eu sei que a gente tem a maluquice aqui no Brasil, né, que terreiro fecha na quaresma. Gente, eu acho isso a coisa mais absurda que alguém pode fazer, porque, porra, enfim, não vou discutir essa porra aqui agora, mas enfim, quem tem um terreiro cujo sacerdote botou a mão na consciência e raciocinou, né, o terreiro está aberto, está funcionando. Então, justamente nessa época que é mais caótica, né? Sempre foi. Atualmente vai ser daqui para baixo, ladeira abaixo. Então, aproveite e faça as suas coisas, dê lá a sua limpeza, quem tem louça aí de orixá, faz as suas coisas direitinho, firma tudo certinho, porque a força do orixá nesse período é realmente muito importante, pode ajudar bastante. E agora tem aquela parte que é pior, né? Pra mim, pelo menos, está sendo bem complicado nesse sentido. Por isso que eu tava com urgência. Eu sei que você vai achar que eu não estava com urgência, porque eu não vim, né? Mas é uma questão que é o seguinte, gente. À noite. Vamos tomar cuidado com a noite. A noite, ela não é só um papo de história de terror, de filmes de terror. A noite, especialmente nesse período aqui que a gente está começando a viver, ela realmente está sendo um reduto das forças negativas e de coisas sombrias, que elas é tipo papo de história mesmo. É como se elas saíssem para pegar as pessoas. É absurdo, né? Mas tá acontecendo, não é mentira, tá acontecendo. Então, aquela história aí, quem é mais sensível provavelmente já deve ter percebido que às vezes você vai dormir em determinado horário, você pode sentir uma presença no seu quarto, não é coisa da sua cabeça, você pode ver ou ter uma sensação de que tem alguém na sua casa que não seja vivo, né, não seja físico, também não é ilusão, isso tá realmente acontecendo. Quem anda na rua à noite, toma esses cuidados, sempre se protegendo, sempre firme nas orações, num pensamento positivo, tendo sentimentos positivos, né? Cultivando esses sentimentos positivos pra gente passar esse período aí da melhor forma possível, tá bom? Se cuide, galera. É isso. Um beijo grande e até.